toda uma estrutura social, uma rede de poder que exclui, que oprime, que domina. Por que o racismo demora tanto para ser superado? A gente precisa analisar o que se passa na mente de dominantes e dominados. A revolução política, as transformações políticas não se operam na base do ódio. E é importante que esse ódio seja superado. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o racismo, analisando o tema à luz da psicologia e apresentando alguns caminhos que podem auxiliar na luta histórica pela sua superação. Para a gente falar do racismo, é preciso que a gente analise o tema à luz da história, que começa com a vinda dos portugueses ao Brasil. Em razão do desenvolvimento da tecnologia, os portugueses, assim como vários povos europeus da época, desenvolveram seu poder e resolveram expandir comercialmente para outros povos e extrair de outros territórios os recursos que viriam a enriquecer a Europa. Nesse período, que foi o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, os portugueses chegaram ao Brasil. E quando se depararam com toda aquela abundância de recursos naturais, eles resolveram aqui se instalar. No início, eles tentaram utilizar a mão de obra indígena, tentaram escravizar os índios. Mas os índios resistiram, não submeteram, e foi aí que eles trouxeram a mão de obra negra da África. Ao final do século XIX, por uma série de fatores políticos e econômicos, os dominantes do Brasil resolveram libertar formalmente os escravos. Libertar os escravos perante a lei. Então, eles foram praticamente abandonados à própria sorte. Não se proporcionou nenhuma estrutura, condições mínimas para que eles pudessem se desenvolver, para que eles pudessem estudar e alcançar posições de poder na sociedade. Nesse momento ocorreu o que Michel Foucault chama de economia de poder. Ao invés de manter a dominação através da força física, os dominantes resolveram continuar dominando os negros, exercendo uma dominação mais sutil, que Pierre Bourdieu chama de dominação simbólica. Em vez de dominar através da força, que dá mais trabalho e gera mais resistência, é muito mais eficiente dominar mentalmente os recém-libertos, fazendo com que os negros passassem a aderir à mesma mentalidade dos homens brancos, fica muito mais fácil mantê-los na condição de dominados. E além disso, fazendo-os acreditar que o lugar deles é na condição de dominados, a dominação tende a se perpetuar, a durar muito mais tempo. E a partir desse momento começa o que a gente pode chamar de racismo estrutural. Racismo estrutural é toda uma estrutura social, uma rede de poder que exclui, que oprime, que domina, que impede o acesso aos negros das melhores oportunidades, das posições de poder na sociedade. Enquanto os brancos têm acesso às mais diversas profissões, aos negros só são autorizadas algumas profissões historicamente
menos valorizadas, as quais são relegadas a salários mais baixos. E assim mantém-se a dominação dos brancos sobre os negros. O fato é que toda essa estrutura social que mantém as classes mais baixas, compostas em sua maioria pelos negros, em estado de submissão, ainda vige até hoje. Ainda estamos muito distantes de superá-la. E daí a gente já pode concluir que não existe o chamado racismo reverso. O racismo se caracteriza por todo um sistema social, por toda uma estrutura que impede de forma sistemática que os negros alcancem, que tenham acesso às melhores oportunidades. E além disso, é um sistema que sistematicamente, que constantemente humilha a população negra, trata ela como inferior. A gente pode até dizer que ocorram fatos isolados, ofensas isoladas a pessoas da cor branca, da pele branca. Mas daí dizer que isso é racismo já é uma coisa bem diferente. Porque o racismo se caracteriza pela subjugação, pela humilhação, pela inferiorização sistemática do outro pela cor da sua pele. E para compreender o fenômeno do racismo à luz da psicologia, a gente precisa analisar o que se passa na mente de dominantes e dominados. Os dominantes são caracterizados pelo que o psicólogo Alfred Adler chamou de complexo de superioridade. Eles se sentem intimamente superiores aos outros povos. E no período da colonização, em razão do seu poder econômico, do seu poder tecnológico, da sua cultura diferente, o homem branco se sentia superior aos demais povos, aos povos que tinham a cor de pele diferente da sua. O fato é que, apesar de muitas pessoas terem superado esse complexo de superioridade, é importante que a gente reconheça que muitos brancos de hoje são herdeiros psiquicamente desse complexo de superioridade. Ainda que muitas pessoas não se sintam assim, parcela considerável da população branca ainda se sente intimamente superior a negros, a pessoas de coloração de pele diferente da sua. Eles podem até não expressar isso, não verbalizar isso, mas no seu íntimo eles se sentem superiores. Os dominantes inicialmente exerceram o poder, a dominação através da força. E com o passar do tempo, passaram a exercer a dominação através de instrumentos mais sutis, criando toda uma estrutura social que impede o acesso dos dominados às melhores oportunidades. Desde a educação, que é mais desenvolvida para as pessoas brancas e mais precária para as pessoas negras, até os postos de trabalho que têm remuneração mais elevada para as pessoas de pele branca e remuneração mais baixa para as pessoas de pele negra, até a linguagem empregada. Profissões que historicamente os negros não têm acesso, como medicina, direito, economia, a própria psicologia, têm linguagem muito mais sofisticada, muito mais rebuscada, muito mais difícil. E toda essa linguagem difícil é também um instrumento de dominação simbólica, serve para traçar um distanciamento entre as pessoas que têm acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de linguagem, e as pessoas que não têm acesso. Para mostrar que somente as pessoas de uma classe têm condição psíquica, têm inteligência para exercer aquelas funções. E tudo isso ocorre em razão
do desejo humano de obter mais conforto com menos trabalho. Por desejarem ganhar mais trabalhando menos, a forma historicamente encontrada foi exercer a dominação sobre as pessoas das classes mais baixas. Essa questão do trabalho é uma questão complexa, ela não é tão simples. Porque pessoas mais inteligentes, elas acabam trabalhando melhor, elas são mais eficientes. Por outro lado, pessoas que ocupam funções que têm mais responsabilidade, que demandam mais responsabilidade, é razoável que essas pessoas tenham remuneração mais elevada. Mas nada justifica diferenças tão brutais, tão acentuadas nas profissões dentro da sociedade brasileira. Então a gente pode dizer que o racismo estrutural ele se perpetua, não só pela dificuldade de acesso que os negros têm em relação às melhores oportunidades, às posições de poder na sociedade, como também aos salários mais baixos, que são relegados às profissões onde os negros são autorizados a ocupar. E como é que funciona a mente dos dominados? No início, os dominados foram submetidos a uma dominação violenta. E essa dominação ela gera mais resistência, ela gera mais revolta. Mas com o passar do tempo, na medida em que os dominantes sofisticaram os instrumentos de dominação e passaram a exercer uma dominação mais sutil, ocorreu o que Pierre Bourdieu chamou de dominação simbólica. Muitos dominados passaram a aderir, a consentir com a ideologia, com a mentalidade dos dominantes. Passaram a servir de forma consentida os dominantes, sem resistência, muitas vezes pensando de acordo com os dominantes. E um outro aspecto dessa dominação simbólica é fazer com que o dominado se sinta inferior, fazer com que ele seja acometido pelo complexo de inferioridade, fazer com que ele não acredite que pode alcançar as mesmas posições de poder, as mesmas profissões que os homens brancos ocupam. Um autor fundamental para a gente compreender o processo de dominação simbólica que foi exercido sobre a população negra é o autor africano Frantz Fanon. Ele escreveu um livro fabuloso que se chama Peles Negras, Máscaras Brancas. E nesse livro ele descreve o que aconteceu psicologicamente com o povo colonizado frente ao colonizador europeu. Ele narra que muitos negros se submeteram à dominação imposta pelo colonizador. Outros negros resolveram superar a dominação, mas faziam isso buscando se comportar como homem branco, buscando absorver a cultura do homem branco, se vestir como eles, parecer como eles. Mas Fanon também descreve que quando percebem que por mais que se esforcem aparentar como os homens brancos, se comportar como eles, em razão da cor da sua pele, eles nunca são tratados como iguais. E ao perceberem todo esse sistema de opressão, de dominação, de exclusão, eles se revoltam contra o homem branco na mesma intensidade com que um dia amaram os homens brancos. Mas Fanon, com muita sabedoria, diz que a revolução política, as transformações políticas não se operam na base do ódio. E é importante que esse ódio seja superado. Dito isso, é importante a gente compreender também como a educação acaba contribuindo com a manutenção da desigualdade social, com a manutenção do racismo estrutural. E aí a gente precisa traçar uma distinção entre a educação oferecida às classes privilegiadas e a educação oferecida às classes oprimidas. Na educação oferecida às classes privilegiadas,
o que se busca é desenvolver o potencial das crianças e dos adolescentes. Mas não há preocupação com o desenvolvimento da consciência coletiva, da responsabilidade social, da noção, da consciência de que no futuro esses jovens ocuparão posições de poder na sociedade. Que a partir do comportamento deles, da preocupação ou não com as outras pessoas, com a coletividade, eles poderão transformar a sociedade ou manter as estruturas de desigualdade social, o racismo estrutural. Por outro lado, a educação oferecida às classes oprimidas é uma educação mais precária, que enfrenta mais dificuldades. O grande desafio da educação oferecida aos oprimidos é fazer com que eles acreditem no seu potencial, é fazer com que eles acreditem que têm condições de ocupar outras posições na sociedade. Mais um ponto dentro desse contexto da educação é fundamental. A educação, em geral, não se preocupa com a formação, com o desenvolvimento da consciência coletiva. Forma-se, em geral, pessoas individualistas, egoístas, que se preocupam somente consigo mesmos. E, além disso, não há nenhum cuidado com um dos grandes males que assola a mentalidade da coletividade, a nossa cultura, que é a cultura da idolatria ao dinheiro, a cultura da acumulação. E dito isso, a gente precisa analisar também por que o racismo demora tanto para ser superado. Os fatores são muitos, mas eu destaco principalmente 3. O primeiro deles é a acomodação das pessoas, principalmente das pessoas que têm o privilégio. Existe uma falta de empatia em relação ao que acontece com as outras pessoas. Como elas só se preocupam consigo mesmas, não há preocupação com o que acontece com o restante da sociedade. O segundo fator é a falta de conhecimento. Como não se busca investigar as causas que contribuem, que confluem para a formação da nossa realidade, os nossos problemas, as nossas mazelas demoram muito tempo a serem resolvidos. E o terceiro fator é a falta de questionamento, a falta de autoquestionamento, de autorresponsabilização. As pessoas, em geral, imputam a responsabilidade pela transformação da sociedade somente ao outro, somente ao Estado. Elas não se reconhecem como sujeitos ativos no processo de construção ou de manutenção da sociedade. Enquanto as pessoas não se autorresponsabilizarem, dificilmente a sociedade muda, ou se muda, muda de forma muito lenta. E dito isso, é importante que a gente pense em caminhos, em propostas que possam auxiliar na superação do racismo, da desigualdade social. Vocês já devem ter percebido ao longo da minha explanação que a luta pela igualdade não se constrói tão somente viabilizando uma convivência harmônica entre pessoas diferentes. É importante também que se viabilize a todas as pessoas, aos negros e a todos os grupos oprimidos, o acesso às melhores oportunidades, o acesso a quaisquer profissões que as pessoas desejem. E dentro das medidas possíveis, dos caminhos possíveis, eu destaco 4 pontos que eu reputo fundamentais. O primeiro deles é o combate dentro de nós do egoísmo e do complexo de superioridade. É importante que a gente abandone de uma vez por todas a ideia de que há pessoas superiores a outras. É importante que a gente reconheça que todo ser humano tem o potencial de se desenvolver
pode chegar onde ele quiser, basta que seja conferido a ele as condições favoráveis. O segundo ponto é o combate à idolatria ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro é um dos grandes males da nossa civilização. Não existe matemática mágica. O dinheiro que sobra em um lugar, falta em outro. Enquanto a educação não se ocupar do combate a esse mal, a essa cultura que causa tanto prejuízo à coletividade, a sociedade dificilmente se transformará. Enquanto as pessoas desejarem acumular mais e mais dinheiro, somente aquelas que têm condições de acessar posições de poder terão condições de acumular. E acumulando, gerarão mais escassez, mais competição, mais exclusão e mais opressão. Portanto, eu defendo a ideia de que, desde a educação básica, a preocupação com a economia, com uma justiça social seja implementada. O terceiro ponto que eu considero fundamental é o desenvolvimento do autoquestionamento e da autorresponsabilidade em relação a tudo que ocorre na sociedade. A gente vive uma cultura de absenteísmo, em que as pessoas se abstêm da responsabilidade, que as pessoas negam o seu poder de manterem e de transformarem a sociedade. No dia em que nós desenvolvermos dentro de nós o senso de que todos somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor e de que precisamos questionar a sociedade, questionar a realidade que vivemos e lutar para transformá-la, começando com a transformação dentro de nós, aí as coisas começarão a mudar. O quarto caminho que eu considero fundamental é o desenvolvimento da afetividade de forma mais ampla, de forma mais expansiva. É importante que a gente passe a conviver com pessoas diferentes, que a nossa educação na família e na escola estimule a convivência, o desenvolvimento da afetividade com pessoas das mais diferentes classes sociais, de diferentes tons de pele. Porque passando a desenvolver a afetividade em relação ao outro, fica mais fácil que eu me preocupe com o outro, que eu desenvolva a empatia em relação ao outro. E tal como um pai que não se preocupa em gastar o dinheiro que for preciso para viabilizar a educação do seu filho, no dia em que as pessoas expandirem a concepção de família, expandirem o senso de fraternidade, será muito mais fácil que as pessoas abdiquem dos seus privilégios em prol do desenvolvimento de toda a sociedade. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo eu vou voltar ao nosso curso de inteligência emocional, abordando uma emoção que vai ser escolhida numa enquete que vai ser realizada no Instagram. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.